Glória a Deus. Estimados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar assento. Eu quero nessa ocasião render graças ao Deus Todo-Poderoso pelo privilégio, pela grande satisfação que Ele me concede de mais uma noite poder fazer uso da sua palavra. Eu agradeço também a pessoa do pastor Mateus pelo convite que nos fora feito. Sempre é um prazer, uma alegria, uma grande satisfação poder estar aqui na Igreja Pentecostal do Povo Livre, lugar onde a gente tem amigos, irmãos que amamos, respeitamos e temos um imenso carinho. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queridos, abra comigo então a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Miqueias. Antigo Testamento, livro do profeta Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 6, nós vamos ler do 6 ao 8. Irmão Evandro, Deus abençoe sua vida. Hoje você não cantou, não foi um louvor, foi uma oração, viu? Deus continue te usando poderosamente no nome do Senhor Jesus. Miqueias, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ler apenas 3 versículos bíblicos. E eu acredito que são versículos que você já leu, que você já meditou em algum momento da sua trajetória de fé, em algum momento da sua história, tá? Eu estou com uma tradução diferente e eu vou, capítulo 6, versículo 6, eu vou usar que está no telão, eu acho que vai ajudar os irmãos a poder acompanhar. Diz assim o texto sagrado: como me apresentarei ao Senhor e como me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de miríades de carneiros, ou de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? E ele te declara, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. Amém? Deus abençoe e podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um texto sagrado, texto bíblico, escrito pela pena, pela instrumentalidade de Miqueias, profeta do Senhor. Os estudiosos costumam colocar Miqueias dentro da categoria dos profetas menores. A Bíblia vai falar de 2 tipos de profetas: os chamados profetas maiores e os chamados profetas menores. A categoria dos menores são 12 profetas que a Bíblia apresenta para nós. E quando a gente estuda essa nomenclatura que os estudiosos dão entre profetas maiores e menores, não significa dizer que eram profetas que tinham um grau menor de unção. Não eram profetas que oravam menos, que tinham menos graça, menos autoridade, que tinham um número reduzido de unção. Essa ideia de profetas maiores e menores é apenas do ponto de vista literário. Eles escreveram a quantidade menor de texto do que os profetas maiores. Mas ambos eram instrumentos de Deus, tanto profetas maiores como profetas menores. E Miqueias aqui foi um profeta que Deus usou num período muito difícil da história de Israel. Ele profetizou, mais precisamente, entre o reinado de 3 grandes reis: Jotão, Acás e Ezequias. Se nós somarmos o período do ministério profético de Miqueias, nós vamos perceber que ele profetizou aproximadamente 40 anos. 40 anos de ministério, 40 anos profetizando a nação de Israel. O tempo de Miqueias, irmãos, ele é um tempo em que Israel tinha podemos dizer, um grande contraste. De um lado, Israel estava próspero economicamente e militarmente. Do outro lado, Israel estava pobre espiritualmente e dentro da sua intimidade com Deus. Eles tinham prosperidade econômica, prosperidade militar
mas tinham uma certa pobreza espiritual e uma pobreza de relacionamento com Deus. O motivo de Israel estar naquele contexto de Miqueias, rico, próspero, economicamente e militarmente, se dava pelo enfraquecimento dos seus vizinhos poderosos, mais precisamente a Assíria. Os irmãos sabem que a Assíria, durante muito tempo, governou aquele território ali. Tinha um poder militar, bélico, econômico expressivo. Mas no período do profeta Miqueias, a Assíria passava por guerras internas. Rei morrendo, sendo assassinado pelos próprios filhos. Sucessores ao trono matando um ao outro, irmão matando um ao outro. Então, a Síria, naquele momento do profeta Miqueias, estava pobre economicamente, estava pobre militarmente. E é justamente nesse vácuo, na ausência de poder dos seus vizinhos poderosos, foi que Israel estava com poder econômico e com poder militar. Mas mesmo assim, mesmo de posse de um poder econômico expressivo, mesmo de posse de um poder militar significativo, Israel estava pobre espiritualmente. Israel estava pobre de relacionamento com Deus. E a gente aprende uma lição muito grande. Não basta você estar bem economicamente. Não basta você estar bem simplesmente do ponto de vista material. Talvez nessa noite não te falta nada. Você tem uma casa para morar, você tem moradia. Amanhã é o 5º dia útil, você já está de olho no aplicativo, porque à meia-noite você quer ver se o dinheiro caiu, e vai cair. Você tem recursos financeiros, você tem uma moradia, mas o que Deus está mais preocupado em fazer com o seu povo não é simplesmente cuidar do lado material apenas. O nosso Deus, Ele é um Deus que quer, sobretudo, relacionamento espiritual e convivência em espírito e em verdade com Deus Todo-Poderoso. E quais eram então os problemas de Israel nesse aspecto? Primeiro, existiam juízes que aceitavam subornos. Havia uma corrupção muito grande. Os irmãos sabem que Deus estabeleceu entre o povo de Israel juízes, homens ungidos por Deus, para que pudesse administrar os problemas do povo. Não somente problemas de ordem espiritual, mas também de ordem pública, social, herança, divisão de renda, enfim, tudo aquilo que era de caráter público, de caráter relacionado com as coisas materiais, Deus estabeleceu juízes. Mas os juízes que estavam ali para julgar, na época de Israel, eles eram corruptos, e eles acertavam suborno, eles vendiam sentenças. Então os ricos daquela época pagavam os juízes para que toda causa que se levassem a julgamento contra os ricos, na maioria das vezes pobres lutando contra ricos, mesmo que o pobre estivesse certo, mesmo que o coitado, a coitada estivesse certo, quando chegava no tribunal, o juiz votava contra o pobre, contra o órfão, contra a viúva. E diante de situações como essa, foi que Deus começou a levantar o profeta Miqueias para profetizar contra, porque os juízes estavam aceitando o suborno. Uma outra coisa que acontecia, pastor Mateus, é que os comerciantes daquela época, eles tinham balança enganosa. Você ia numa venda, você ia numa mercearia, você ia comprar um cereal, e quando você ia pagar lá, você poderia estar pesando, 500 gramas daquele mantimento. Quando batia na balança, dava 600, 700, 1 quilo. Eles tinham balança enganosa para enriquecer. E toda vez que faz isso, toda vez que os ricos, toda vez que os comerciantes fazem isso, não há dúvida nenhuma que o pobre vai continuar sendo mais pobre. Essa era a situação do povo de Israel. Juízes vendendo sentenças e comerciantes usando balança enganosa. Os ricos daquela época também, eles roubavam as terras dos pobres, tudo concubinado com os juízes, e assim caminhava o povo, pobres, órfãos e viúvas, sofrendo injustiças e situações contrárias. E Deus então levanta o profeta Miqueias, com poder e com autoridade,
para profetizar contra uma nação que, embora estava rica, mas estava pobre espiritualmente. Deus sempre tem os seus profetas para profetizar e para anunciar a sua palavra em tempo de crise e em tempo de dificuldade. Teologicamente falando, o povo naquele tempo, eles estavam então passando por uma espécie de armadilha perigosa. Que tipo de armadilha é essa? Eles vivenciavam o sincretismo religioso, e nós vamos trabalhar para os irmãos poderem entender sobre tudo ali, o versículo 6 e o versículo 7, fala sobre o sincretismo religioso, e eles tinham também aquilo que é chamado de formalismo religioso. Eles acreditavam que a aliança que eles tinham com Deus funcionava como uma espécie de contrato social, em que nunca seria abalado. Eles batiam no pé dizendo assim: não esquenta não, nós somos filhos da promessa, somos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas vocês se lembram uma vez que Jesus estava andando e eles batiam no peito da mesma forma, dizendo: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus olhou e falou assim: olha, até dessas pedras aqui, ó, Deus pode fazer filhos de Abraão. Ou seja, não importa as heranças que vocês têm do passado, pelo que vocês fizeram no passado. O nosso Deus não é Deus de museu, não é Deus do passado, Ele é o Deus da verdade, e é o Deus do aqui e agora, e Ele não quer saber se no passado você foi uma bênção. Deus quer saber como é que está hoje o seu relacionamento com Ele, a sua intimidade com Ele. Eu sei, você foi uma bênção no passado, mas a pergunta que Deus faz para você nessa noite é hoje. Deus quer saber como está a sua vida espiritual hoje. Israel tinha isso. Israel distorcia então a palavra de Deus, dizendo o seguinte: eles achavam que, desde que o templo estivesse funcionando, porque veja só, Israel está rico, do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar, não tem inimigo tentando entrar lá dentro de Israel. O templo está funcionando, porque lembra, quando os inimigos chegam, a primeira coisa que eles fazem é invadir o templo, não é? Invadir o templo, destruir o templo, estava tudo funcionando. Então eles achavam o seguinte: olha, está tranquilo, não tem inimigo externo, o templo está funcionando, nós estamos fazendo os sacrifícios, todo sábado nós pegamos as nossas famílias e vamos para o templo, então está tudo certo. Eles esqueciam e praticavam todo tipo de sorte, todo tipo de coisa contrária no seu dia a dia, e achavam que o simples fato de ir ao sábado, ao culto, estava tudo certo. Aí Deus levanta o profeta Miqueias para dizer: olha, não está tudo certo não, é preciso colocar a casa diante de Deus, é preciso consertar a casa, para que eu possa derramar a bênção espiritual sobre vocês. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que dentro desse ponto de vista da introdução, eles passavam então a desenvolver aquilo que é chamado de ativismo religioso. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que é o ativismo religioso? É o povo multiplicava os rituais para abater a consciência, ou para tentar abafar a voz da consciência. Então é assim, olha, eu vou mais na igreja, eu não perco nenhum culto. Por quê? Porque se eu perder o culto, aí que a minha consciência vai me acusar. Eu preciso ir à igreja, eu preciso ir ao templo, porque senão a minha consciência vai me acusar ainda mais. Então, o que eles faziam? Eles tinham uma agenda cheia, mas a vida estava vazia. Ou seja, agenda lotada e vida vazia. Era essa a característica do que o povo estava vivenciando. Então eles transformavam a fé numa agenda cheia de sacrifícios extravagantes, festas, holocaustos, e eles tentavam usar o ativismo como performance para comprar o silêncio de Deus. Então muitas vezes a pessoa até vai ao culto, você dá dízimo? Dou, olha lá, meu nome está no caderno de dízimo, ok, você participa do culto, eu não perco um culto. E então eles faziam tudo aquilo para quê? Para que Deus não levantasse um profeta e acusasse os pecados deles, para que Deus não levantasse um homem de Deus, uma mulher de Deus, para apontar o pecado dele. Então eles achavam o seguinte: quanto mais a gente faz, menos Deus vai se preocupar em levantar um profeta. Então eles achavam que com isso eles podiam comprar o silêncio de Deus. Mas o nosso Deus, meu irmão, não é como o Deus do mundo.
O nosso Deus não é um Deus que tem boca e não fala, que tem ouvido e não ouve, que tem pés e não anda. O nosso Deus não é um Deus que tem mão e não pode tocar, não. O nosso Deus é vivo. A Bíblia fala que os olhos dele são como chama de fogo. O que significa isso? Ele te vê, ele sabe onde você mora, ele conhece o seu endereço, ele sabe onde você estuda, ele conhece o seu trabalho. Você não pode escapar de um Deus que vê todas as coisas. Então Deus começa a trabalhar dessa forma. E sabe o que mais me chama a atenção nos versículos que nós lemos? É que Deus tenta ensinar para eles o que é culto. Se nós fôssemos colocar um tema nessa mensagem, a mensagem seria, o tema seria isso: o que é um culto verdadeiro? Olha o que diz o versículo de número 6. Diz assim, ó: como poderei eu comparecer diante do Senhor? Como eu poderia me curvar perante o Deus exaltado? Eu não sei se vocês já ouviram falar da expressão roupa de ver Deus. Já ouviu? Para que serve, pastor, essa expressão que os antigos usavam? Para ir no culto, né? E é a roupa mais feia, pastor? Não, né? É a melhor roupa, não é? Você tem, irmão, roupa de ver Deus ou não? Na sua casa? Tem, irmã Zumira? Tem, a gente tem, não tem? É aquela melhor roupa. Pois é, roupa de ver Deus. E aqui é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Vou pegar a melhor roupa, ok? Como é que eu vou me apresentar diante do Altíssimo? Aí Deus começa a mostrar para eles o que eles achavam que era culto. Ele diz assim, olha: deverei eu oferecer bezerros de um ano? Porque lembra, Israel estava cheio de sacrifícios. E eles achavam que, fazendo muito sacrifício, eles estavam comprando o silêncio de Deus. É assim, olha, não importa o que a gente faz na segunda, não importa o que a gente faz na terça, na quarta, na quinta, sexta-feira, não esquenta não, sextou, pois é, o importante é o que a gente vai fazer no sábado. No sábado é o seguinte: prepare a melhor roupa, pegue a roupa de ver Deus, pegue sacrifício, bezerros de um ano, pegue milhares de carneiros, por favor, pegue 10.000 ribeiros de azeites, e vamos apresentar diante do Senhor. Para quê? Porque talvez assim a gente possa comprar o silêncio de Deus. E eles achavam que assim era tranquilo. Aí diz assim, versículo 7: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiro? 10.000 ribeiros de azeite seria o suficiente? Aí Deus fala assim, olha, eu quero de vocês uma coisa totalmente diferente. O finalzinho, não, o versículo de número 8. E ele mostrou a você, homem, o que é bom. O que é que o Senhor exige? Eu quero que vocês pratiquem a justiça, ame a misericórdia. Algumas traduções diz benignidade, outras misericórdia, e ande humildemente para com seu Deus. Antes de roupa de ver Deus, antes de muitos sacrifícios, eu quero de vocês que vocês amem a justiça, que vocês amem a misericórdia, e acima de tudo, que vocês estejam em humildade perante o Deus Todo-Poderoso. E baseado nesse texto, eu gostaria de demonstrar para vocês aqui pelo menos 5 aspectos importantes que nós aprendemos nesse texto. O primeiro deles é aquilo que é chamado de a insuficiência dos rituais religiosos. Irmão, culto não é estar aqui. Culto é o que você faz adorando e bendizendo o nome do Senhor. A pandemia matou muita gente, nós sabemos disso. Eu perdi pessoas na minha família, morreram por pandemia, Covid. Mas a pandemia ensinou muita coisa também ao crente. Ensinou que igreja não é o templo de madeira, de pedra. Igreja não é só isso. Igreja está acima disso. Igreja somos nós, são pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Perdemos muitos cultos, sim. Alguns, por causa de perder culto, hoje nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram porque muitas vezes, porque achavam que igreja era só isso, só o templo. Mas todos nós sabemos, muitos de nós, no tempo da pandemia, não podemos estar aqui. Estávamos em casa, mas mesmo assim, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Então Deus está afirmando, ele fala isso em Isaías capítulo 1, versículo 11 e 13, Deus afirma expressamente que ele está cansado de sacrifícios, de festas religiosas,
de um povo que está com a mão cheia de sangue. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz assim: misericórdia eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E muitas vezes nós estamos mais preocupados com os sacrifícios, estamos mais preocupados com as agendas da nossa igreja. Eu falo isso porque venho de uma igreja grande, os irmãos sabem disso. Então você termina uma festa, quando você respira tem uma outra, termina um simpósio, já começa um outro congresso, termina outro, e parece, nossa, a igreja é viva, está em movimento, e muitas vezes mas muitas vezes também é um ativismo religioso, que às vezes, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Eu me lembro ainda quando jovem, era um congresso de jovem e um congresso de ciclo de oração, pastor Mateus. A expectativa do congresso era uma expectativa anual, você esperava o grande evento. Aí parece que fazia muito sentido a roupa do Deus, porque eu me lembro que eu juntava o dinheiro para comprar o terno novo, porque era para usar naquele período de festa. Olha que coisa. E aí quando vinha o pregador, aquela expectativa, quem vamos chamar? Então era todo um evento. A igreja se movimentava 2 vezes no ano para esse grande festa ou para esse grande evento. Mas durante todo o ano a igreja estava adorando e glorificando ao Senhor. O evento era só um ponto de referência. O que eu estou preocupado hoje é que nós temos muito ativismo religioso, muitas agendas lotadas e muitas vezes com vidas vazias. E aí o texto vai dizer para a gente, ele dá para a gente um resgate ao padrão divino. Eu e o pastor Mateus, a gente brinca, ele fala assim: ô mestre, como é que quando você vai prestar uma assessoria para a gente, né? A gente brinca o conceito de assessoria. Hoje as grandes empresas, para crescerem, né, Evandro, chamam especialistas para dar uma assessoria e tal. E muitas igrejas a gente acha isso. Como é que a gente faz para crescer? Como é que a gente faz para expandir? A gente imagina uma série de coisas, e dentro dos estudos teológicos é comum entre os alunos discutir essas coisas. A igreja tal está crescendo, talvez porque elas fazem isso e aquilo. Olha aquela igreja ali, está perdendo membro, talvez porque eles estão deixando de fazer isso e aquilo. A gente fica pensando sobre isso. Mas quando a gente começa a olhar para o texto bíblico, mais precisamente quando lemos hoje, nós percebemos que Deus está fazendo um resgate ao padrão divino. E o padrão divino não é complexo. Quantos crê que Deus é sábio e poderoso mais do que todos os homens? Levante a mão. Pois é, Ele é tudo isso. Mas quando Ele trata com a gente, Ele não vem com sua sabedoria, porque a Bíblia diz: os caminhos de Deus são maiores do que o nosso caminho. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Se Deus usasse a sua sabedoria, nós nunca poderíamos compreendê-lo. Então quando Ele vai tratar com a gente, Ele trata de forma simples. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 5, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Para quê? Para redarguir, para corrigir, para instruir, a fim de que um homem de Deus seja preparado e instruído para toda boa obra. A escritura é simples. E é isso que Miqueias está dizendo. O que é que Deus está pedindo de você? Não, Deus não está pedindo para você grandes holocaustos. Deus não está pedindo para você que você sacrifique o seu próprio filho, porque infelizmente existia essa prática em Israel. Eles estavam com um sincretismo com os moabitas. E lá entre os moabitas, que são descendentes das filhas ali de Ló, uma confusão que aconteceu lá depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas vejam só, os moabitas, eles tinham um deus chamado Moloque. E Moloque era uma estátua, onde eles colocavam crianças recém-nascidas, principalmente primogênitos, uma estátua de ferro, colocavam as crianças recém-nascidas ali, e o calor pulverizava e queimava as crianças vivas. E muitos judeus achavam assim: o que nós temos que fazer para agradar a Deus? Quem sabe a gente tem que fazer como os moabitas, sacrificar o próprio primogênito, talvez assim ele se silencie e se esqueça dos nossos pecados. E aí Deus está dizendo assim: não, gente, não é isso não. O que eu quero de vocês é coisa simples. O que eu quero de vocês é que vocês pratiquem a justiça, que vocês amem a misericórdia, e que vocês andem em humildade perante mim.
Não é o templo, Deus não está preocupado com o templo no sentido humano, não é o teu dinheiro que Ele está atrás. Eu não vou dar o dízimo porque Deus está de olho no meu dinheiro. Não é o seu dinheiro, Deus quer a sua vida, Deus quer a sua mente, Deus quer o seu coração, Deus quer que você entregue o seu caminho ao Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Então precisamos resgatar o padrão divino. O padrão divino é simples: não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, ama o teu próximo como a ti mesmo. São coisas simples, que se a gente colocasse em prática na totalidade, teríamos menos problemas para a nossa existência, e a nossa espiritualidade seria muito melhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos resgate, como cantou o Evandro hoje, todos os dias, e precisamos ter o resgate de Deus, e o resgate de Deus é simples, é voltar a orar com sinceridade, é voltar a ler a Bíblia e deixar que as lágrimas caiam sobre as páginas das Escrituras, é jejuar não para ficar com um corpo belo e fazendo dieta, não, é jejuar na convicção de que você é dependente de Deus, você precisa dEle. Oh, Ricanta Xandarábia, não é usar a boca para murmurar, não é usar a boca para questionar, para duvidar, não, é usar a boca para adorar aquele que vive e que reina para todo o sempre. Aleluia. Volte às coisas simples, irmãos. Volte a crer no simples, no Deus que cura. O Deus que cura, né, Mike? O Deus que visita a gente no leito do hospital. Oh, louvado seja Deus, no Deus que multiplica o azeite da viúva, que multiplica a farinha da panela. É o nosso Deus, é o Deus de coisas simples. Ande em simplicidade diante do Deus Todo-Poderoso. 3 coisas Deus pediu para Israel. Primeiro, pratique a justiça. Fala de relacionamento com o próximo. Segundo, ame a misericórdia. Fala do relacionamento com o caído, com aquele que cai. Terceiro, ande humildade para com Deus. Fala do relacionamento com o Criador. Vamos meditar em cada uma. Primeiro, praticar a justiça, relacionamento com o próximo. Provérbios capítulo 21, versículo 3 diz assim: fazei justiça e juízo, é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olha que coisa. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios e holocaustos. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17, diz que a fé sem obras é morta. A verdadeira fé se manifesta em ações justas e práticas do cuidado com o irmão. Paulo teve que repreender a igreja de Corinto, porque quando eles se ajuntavam, ele disse assim: olha, quando vocês forem participar da Santa Ceia, esperai um pelo outro. Algumas igrejas acham que isso é literal, que é o esperar pelo pão e pelo cálice na hora da ceia, mas na verdade ali era o seguinte: irmãos ricos comiam na frente dos irmãos pobres, porque a ceia não era só pão e vinho, a ceia era um banquete. Então famílias que tinham dinheiro comiam na frente das famílias que não tinham dinheiro e não tinham nada para dar. E aí Paulo fala assim: olha, vocês estão achando que isso é ceia? Isso não é ceia não. Quando for ceiar, espere um pelo outro. Ou seja, não é porque você é mais abastado, você vai ignorar aquele que não tem tanto recurso como você. E aí Tiago vai trabalhar isso de forma muito forte. Ele diz assim: olha, quando você for visitar alguém, e você chegar na casa daquela pessoa, e você perceber que falta o alimento cotidiano, está faltando arroz, feijão, está ali a conta de luz está queimada, e você simplesmente com pretexto de oração, levantar sua voz, e com voz de trovão dizer: ó Deus do céu, abre o céu e abençoe esse irmão, manda o anjo, e você não abrir a sua carteira, ou mandar um pix para o irmão, Tiago está dizendo: a sua religião não vale nada, a sua fé é morta, porque a verdadeira fé, ela tem que ter obras, e naquele contexto, obras é ajudar o menos favorecido. Praticar justiça naquele contexto de Miqueias era cuidar do órfão, é cuidar da viúva, é cuidar dos menos favorecidos. Praticar justiça no contexto de Miqueias é dizer: ei, juízes, magistrados,
Vocês que estão aí para criar leis e para julgar sobre essas leis que foram criadas e estabelecidas, vocês não podem vender sentença, vocês não podem acertar suborno, vocês têm que praticar justiça, porque do contrário, o meu juízo virá sobre vós. E a gente que conhece a história sabe que o juízo veio e veio mesmo, porque eles não se arrependeram, mesmo Miqueias profetizando contra eles. Em segundo lugar, Miqueias diz assim: amai a misericórdia. E aqui, amados, fala do relacionamento com o caído. Mateus, capítulo de número 9, versículo 13, Jesus repete as palavras do profeta ao dizer que os fariseus aprendem o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus está citando os profetas menores, está citando profetas assim: ei fariseus, eu quero misericórdia e não sacrifício. Hoje falam-se de uma cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é aquela: olha, teve um erro, teve uma falha, cancela, não tem vez não. E os fariseus eram os primeiros a fazerem isso, apontavam o dedo, diziam: olha ali, fez aquilo, olha aquela lá, fez aquilo, e pronto. Jesus está dizendo: não, eu não quero sacrifício, eu quero a prática da misericórdia. Vocês precisam amar a misericórdia, vocês precisam amar a benevolência. E o profeta diz assim: ó, bem-aventurado os misericordiosos. E aí Jesus falando: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdias. Você quer? Quantos entendem que precisam da misericórdia de Deus todos os dias? Levante a mão. Pois é, você entende isso? Perfeito. Quer a misericórdia de Deus? Então aprenda a ter misericórdia com as pessoas. Leitura oficial: você tem que se importar com você, mas também tem que se importar com o que é do outro. Você tem que se importar com as suas dores, mas você precisa também se importar com as dores do outro. O que significa isso? É abraçar os inabraçáveis, é perdoar os imperdoáveis, é reconciliar os irreconciliáveis. A igreja é o hospital de Deus para curar e para transformar as famílias. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 36 diz assim: sede pois misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. A oração do Pai Nosso diz assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, ou seja, aqueles que nos ofenderam. Ou seja, Deus não está em hipótese alguma dizendo para você: para de frescura, não aconteceu nada. Não, Ele está dizendo: de fato te machucaram, de fato te caluniaram, de fato poderiam te ajudar e não te ajudaram. Mas é uma coisa: do mesmo jeito que você está pedindo perdão para mim, perdoa eles, perdoa ela, perdoa ele, perdoa ela, e a graça e a misericórdia de Deus vai te alcançar também. Há um salmo que diz assim: o Senhor é aquele que levanta o caído e sustenta o fraco. 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça. Nosso amado irmão falou que está demorando, né? Demora, a nossa mente não consegue entender, parece que está demorando a gente estar junto com o mestre. Mas quando a gente chegar lá, não vai ter ninguém dizer assim: cheguei, hein? Tá vendo tanto que eu orei? Tinha que estar aqui mesmo. Ninguém vai chegar com essa moral, irmão. Ninguém vai chegar. É todo mundo dizendo assim: cheguei, rapaz do céu, escapei. Ô Senhor, eu te louvo pela sua misericórdia. Eu não merecia, Senhor, mas eu te louvo pela sua misericórdia. Irmão, nós vamos passar a eternidade inteira olhando para onde a gente está, os galardões que o Senhor vai nos distribuir, as ruas de ouro que vamos andar, e você acha que você vai bater no peito e dizer assim: eu estou aqui porque eu mereci. Não, eu estou aqui porque a sua graça e a sua misericórdia me alcançou. Há um texto em Apocalipse que diz que as marcas das mãos vão permanecer. Olha que coisa: no céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, no céu não deveria ter cicatrizes, mas propositalmente o Senhor Jesus vai deixar a cicatriz à mostra,
para que porventura algum doido, né, no meio da eternidade, se esquecer da onde veio, é só olhar para as cicatrizes do Senhor Jesus e falar assim: meu Deus, deixa eu ficar quietinho aqui, porque está vendo aquelas cicatrizes? Ela que me trouxe aqui, eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Ame a misericórdia. Em terceiro lugar, ande humildemente para com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus tem pavor de pessoa soberba. E aí a gente tem que entender também, a humildade, irmão, não é andar com chinelo vermelho ou outro amarelo, tá? A humildade não é você deixar de escovar o dente, andar com o cabelo desgranhado assim para cima, não. Isso é relaxo, não é humildade. Humildade tem a ver com o coração contrito diante do Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, há um exemplo de Enoque. A Bíblia diz que Enoque era um homem humilde, ele andou com Deus, e passou um momento que você já não via ele, porque Deus o levou para si. Ou seja, ele tinha uma constância de intimidade e de humildade para com Deus, que Deus pegou Enoque, levou embora antes do tempo. Antes do tempo, por quê? Porque ele tinha humildade e constância diante do Senhor. Então que Deus nos dê graça. Acho que um exemplo clássico da humildade é a oração do publicano e do fariseu. Lembra? O fariseu chega no templo e começa a orar: Senhor, eu te agradeço porque oro e jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, nem do que eu não lembro eu estou dando dízimo, enfim, começou a se justificar. E o pobre do publicano, pecador, ele nem levantava a cabeça no culto, ele abaixava a cabeça, quem sabe com lágrimas, e dizia: Senhor, eu nem mereço estar aqui, sou pecador, tenho erro, tenho falha, Senhor, mas por bondade, tem misericórdia de mim. E aí Jesus perguntou para eles assim: isso é uma parábola, me diga aí, quem dos dois saiu justificado diante de Deus? Ou seja, quem voltou para casa com a consciência tranquila e apaziguada? Foi o fariseu que se auto-julgava superior aos outros? Ou foi aquele publicano que reconheceu a sua pequenez e a sua limitação? Jesus explicou que o publicano voltou justificado diante de Deus. Sabe por quê? Porque diante de Deus, a Bíblia fala: um coração contrito não desprezará o Senhor. Deus não vai desprezar aquele que se coloca no seu lugar e reconhece que não é e que Ele é. Reconhece que não tem e que Ele tem, que não pode, mas que Ele pode. Quando você reconhece quem você é e o quanto você é pó e cinza, pode ter certeza, o céu se abre para você e a vitória te alcança para a glória e louvor do seu santo nome. Eu gostaria de caminhar para a conclusão com 10 frases de efeito sobre o que falamos. Primeiro, Deus não se impressiona com a beleza do nosso culto, se a nossa vida lá fora for de injustiça. Um dia uma irmã mandou uma mensagem dizendo assim: o culto está lindo, você está perdendo. Aí eu mostrei para minha esposa e tal. Mas esse culto está lindo, a beleza do culto, eu entendi o que ela queria dizer com aquilo. Estava associado com um coral, todo uniformizado, era uma festa de coral, pregador todo alinhado, enfim, a beleza do culto era o que ela estava demonstrando, ou era o que ela estava percebendo. E é gostoso quando a gente vai numa igreja organizada, né, irmão? Aqui também é, mas não é gostoso? Tá, o som não deu nenhum problema, a orquestra está tocando, o pregador vem, ninguém atrasou, o culto flui, não é gostoso, é bonito. Mas eu quero que você entenda que Deus não se impressiona com esse tipo de beleza se na segunda-feira ou se no dia a dia você vive uma vida de injustiça. E aí lembra que injustiça tem a ver com não cuidar dos mais necessitados que a igreja tem. 2, o ativismo religioso tenta comprar o silêncio de Deus, mas ele só aceita o barulho de um coração arrependido. Olha que coisa, porque o ativismo é um barulho, não é um barulho, irmão? Olha, quinta-feira, segunda é culto de oração, quinta é aquilo, quinta
terça é visita, tem bazar, mostra aquela agenda enorme. Não faz um barulhão? Faz. Mas isso aí não impressiona a Deus, não. Mas o que impressiona o Senhor é um coração arrependido. É o barulho de um coração arrependido. 3. Miqueias nos lembra que Deus não quer o seu dinheiro ou a sua performance. Ele quer a sua obediência. 4. Antes de pedir sacrifícios no altar, Deus exige justiça e honestidade no mercado de trabalho. Há um texto nas escrituras que diz assim, ó, antes de você trazer a sua oferta, se você perceber que tem algum atrito com algum irmão, vai lá, conserta com ele, depois você traz a oferta, porque Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus está preocupado com o seu relacionamento com o próximo e com ele diante do altar. 5. A liturgia que agrada ao Senhor não se limita ao domingo, ela se prova na honestidade da segunda-feira. 7. O clamor do profeta ecoa através dos séculos. A verdadeira espiritualidade é justa, misericordiosa e humilde. Que foram as 3 coisas que Deus mostrou para o profeta. O que é um crente verdadeiro? Ele é justo, ele é bondoso e ele é humilde. Quer agradar a Deus? Ande em justiça, seja bondoso, que não significa coabitar com o pecado, não é nada disso, mas seja bondoso para restaurar os que caem e sobretudo, ande em humildade diante do Deus Todo-Poderoso. 8. Menos rituais humanos, mais caráter divino, a essência da mensagem que Israel tentou calar. Porque o profeta, irmão, quando ele dava uma mensagem dessa, não tinha agenda. Se fosse nos dias de hoje, cancela ele, não chama ele para nada, congresso, esquece, cancela. Pum. Eles cancelavam o profeta. E quando não, perseguia, pegaram Jeremias, jogaram na cisterna. Outros profetas serraram no meio, Isaías serraram ele no meio, pegaram a serra, pode cortar ele no meio. 9. Não tente subornar a justiça de Deus com ofertas religiosas. Ele declarou o que realmente Ele espera de você. Não é oferta, a não ser que a oferta seja a sua vida, o seu coração diante dEle. Em último lugar, andar com Deus não é correr atrás de ativismo, é caminhar com Ele em profundidade diária e humildade. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Que Deus em Cristo Jesus nos visite, para que possamos ter essa consciência e essa identidade de ser resgatado por Ele todos os dias, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo. Eu vou pedir para o Evandro solar um hino aí, que ele estiver sentindo no coração, mediante aquilo que foi falado nessa noite. E eu quero que você entenda que há um texto que a gente explora muito pouco, que diz assim, ó, o juízo começa pela casa de Deus. Todo mundo fala que nós estamos chegando no tempo do fim, e de fato estamos. Vai chegar o dia, como o irmão leu hoje, e falou, o grande, terrível dia do Senhor vai chegar. Nós sabemos disso, mas o que nós precisamos entender, sobretudo, é que esse dia, antes de acontecer, começa o juízo pela casa de Deus. E a Bíblia diz, se vocês estão sem repreensão, sem juízo, vocês não são filhos, são bastardos. Mas se Deus começa a julgar pela casa, é porque Ele está preparando uma igreja pura, santa e ataviada ao Senhor. Quando a Bíblia fala que Deus quer santidade, a gente fica logo pensando na roupa. Meu Deus, essa barba está grande, a gente fica com essas coisas. Mas santidade é isso aqui, amados. Santidade é isso que Deus está pedindo através do profeta Miqueias. Pratique justiça, ame a misericórdia, ande humildemente perante mim, e assim você está se preparando para aquele dia. E para que aquele dia não nos pegue de surpresa, Ele sempre envia um ou outro
Pode ser eu, pode ser você, pode ser uma criança. Ele toma os profetas na casa e ele entrega o recado que ele precisa entregar à sua igreja. Eu não gosto daqueles pregadores que dizem assim: quem tinha que estar aqui era o irmão fulano de tal, ele não veio. Quem tinha que estar aqui era a irmã fulana, ela sim, meu Deus, ela precisava ouvir isso. Não, quem tinha que ouvir é você. Os que tinham que ouvir o recado de Deus estão aqui nessa noite, é você. Deus falou comigo aqui, Deus falou com você, e Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Eu vou orar e o Evandro vai continuar louvando. Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Rendemos-te graça nessa noite, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel e poderoso. É um Senhor Deus todo-poderoso que ainda fala com a sua igreja. Oh Deus, obrigado porque o Senhor ainda fala conosco. Obrigado porque o Senhor ainda nos repreende, Senhor. Porque o dia em que o Senhor deixar de falar, deixar de nos repreender, deixamos de ser filho. Porque filho verdadeiro, filho que não é bastardo, ele é repreendido pelo Senhor. Para quê? Para que nós não sejamos condenados com o mundo. Senhor, eu te louvo porque o Senhor está preparando uma igreja para um noivo, e essa igreja ela tem que chegar diante do Senhor pura, imaculada. Essa igreja tem que chegar diante do Senhor em espírito e em verdade. Senhor, nos ajude, nos fortaleça. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, na convicção de que o Senhor ouve a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o toque de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a graça de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja resgatado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da verdade. Pai, eu te peço desde agora e para sempre. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu posso te tocar
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, és o nosso tudo, Senhor, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Servir a Ti é o que nos mantém de pé, Senhor. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu mais quero, é o que eu preciso, Senhor. A tua presença é o meu maior valor. Atrai-nos para perto de Ti, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração para perto de Ti, Senhor. És tudo que eu mais quero, o que eu mais quero e preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa Te tocar, eu posso Te tocar. Quantos receberam essa palavra, irmãos? Está queimando forte aqui no meu coração. E eu já vou confessar que durante a semana eu vou lá no YouTube para ouvi-la de novo. Refletir nela, mastigar ela. É maravilhoso, né? O que é que o Senhor quer de ti? Às vezes nós fazemos tantas coisas, menos o que Ele quer, e menos o que Ele espera, e menos o que importa para Deus. Eu fico meditando porque a religiosidade, a religião, ela traz uma promessa: religar o homem a Deus. Mas aí nós vamos para a Bíblia e aprendemos que só Jesus pode ligar o homem a Deus. Então a religião não tem esse poder, não tem essa capacidade de ligar ninguém a Deus, de conectar ninguém com Deus, com o divino. Apenas Jesus, irmão. Então nós precisamos de mais Cristo na nossa vida, e mais evangelho na veia, não é isso? Misericórdia, compaixão, bondade. Oh, que coisa maravilhosa. Que Deus continue te usando, meu amigo. Não demore mais tanto tempo para voltar aqui. Essa igreja te ama. Irmã Paula, está tudo certo? Irmãos, nós mandamos no grupo da igreja, tem aí um bolo de pote, deliciosíssimo, saborosíssimo. E além de você comer um bolo de pote
delicioso, ainda mais que esse tempinho, né, pastor Elias? Tem um aí para o pastor Elias? Tem um bolo aí para o pastor Elias? Já ganhou o seu, fica tranquilo. Você vai estar ajudando uma grande causa. Hoje foi falado aqui da misericórdia, não foi? Uma grande causa, tá bom? Então, contra a irmã Paula ali, não sei quantos que tem, compra lá um bolo de pote delicioso e você ainda vai estar ajudando uma grande causa, vai estar exercendo misericórdia. Deus abençoe meu irmão Zão, sua família, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Mike, né, pelo testemunho, que a mão do Senhor continue guardando e protegendo a sua vida. Vamos orar, levante a sua mão comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite, de uma maneira tão clara como o sol do meio-dia. Senhor, o que adianta nós estarmos bem, Senhor, financeiramente, mas estarmos, ó Pai, pobres espiritualmente, está com o nosso relacionamento com Deus, ó Pai, estragado, está com o nosso relacionamento com o Senhor, ó Pai, aos trancos e barrancos, ó Pai. Senhor, nessa noite nos resgata, como foi louvado aqui através do hino, nos resgata para te servir, nos resgata para te adorar, nos resgata para sermos teus, para o nosso coração ser do Senhor, ó Pai. Nos resgata, Senhor, para que a nossa vida espiritual seja enriquecida pela Tua graça, pela Tua glória, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento bom, seja um relacionamento saudável, intenso, sadio, aleluia. Restaura o nosso relacionamento contigo, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a usarmos de misericórdia, porque Tu és misericordioso para conosco. Aleluia, aleluia. Deus nos transforma, tira de nós, meu Deus, toda maldade, tira de nós toda mesquinharia, tira de nós, meu Deus, toda ignorância, tira de nós todo egoísmo, e nos faça bondosos, nos faça ser benignos. Faça de nós instrumento da Tua bondade, instrumento da Tua misericórdia, que o mundo conheça o Teu amor por intermédio das nossas vidas, intermédio das nossas atitudes, da nossa postura, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jesus, levante a mão assim, diga comigo: o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja comigo, esteja na minha vida, não apenas hoje, mas todos os dias. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Uma semana abençoada em nome de Jesus.